Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christian do Partido Novo. Eu hesitei muito em fazer esse filme aqui, mas me pareceu um momento certo agora de parar e trazer o tema que eu vou trazer agora para esse debate, porque a gente precisa começar a se posicionar em relação às coisas com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de firmeza e avaliação do que está falando. Eu estou me referindo aqui e quero me dirigir principalmente à moçada de 16 a 20 e poucos anos, que está aí, na sua grande maioria, me perguntando muito, e muitas vezes até de forma indignada, sem eu entender porquê, a respeito de uma tal Agenda 2030. E eu já estava acompanhando isso há um certo tempo, mas assim, é tão virulento o negócio, é tão grande a quantidade de pessoas que está falando sobre esse assunto, sem ter a menor ideia do que está falando, que eu resolvi parar, pegar o documento e fazer o favor de ler o documento e interpretá-lo dentro da bibliografia conhecida das relações internacionais, das organizações internacionais, e trazer um pouco mais de luz e esclarecimento sobre do que se trata isso, para que as pessoas consigam falar certo o que elas estão falando, porque é muita coisa idiota que está se falando sobre isso. Então vamos lá, para ser objetivo. Muita gente jovem que precisa receber um pouco mais de foco no que está falando, para se posicionar e entender qual a importância que isso aqui tem e o que isso tem a ver com a política brasileira, o que isso tem a ver com a política nacional, o que isso tem a ver com o Partido Novo, etc, etc. Então vamos lá. O que é a tal da Agenda 2030? É um documento que foi produzido na celebração dos 70 anos das Nações Unidas, da fundação das Nações Unidas, em 2015, setembro de 2015, em que os membros das Nações Unidas escreveram um documento que tem coisa aqui de 50 páginas, 49 páginas, que tem uma série de objetivos e cuja agenda é basicamente o seguinte, o título é Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ok, vamos celebrar 70 anos de uma organização importante, multilateral, para propor um futuro melhor para todos, certo? É isso que se trata. Preâmbulo, vamos ler. A agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ok. Ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje e que demonstram a escala e a ambição da nova agenda universal. Ok, uma agenda universal em prol, a favor de toda a humanidade. Tudo certo. E dizendo, em 15 anos nós temos que fazer tudo isso aqui acontecer. Ambicioso, mas tudo certo. Ela coloca nos pilares fundamentais dessa agenda as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria. Ok? Na introdução, apresenta o documento que os chefes de Estado e de governo, dos representantes dos membros das Nações Unidas, todos os países assinaram, comemorando o 70º aniversário, decidiram assinar os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Globais. Ótimo. Resolvemos, entre agora, 2015 e 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares. Alguém pode ser contra isso? Não. Acho que não, né? Acho que é uma boa intenção, uma carta de intenções, importante. Depois, um pouco adiante, ninguém deve ser deixado para trás. Acho que não há discordância sobre isso, senão seria seletivo o processo, ele tem que ser para todos. Ok. No ponto 5 da declaração ainda, da introdução, essa agenda é aceita por todos os países e é aplicável a todos, levando em conta diferentes realidades nacionais. Repito, sublinho e coloco em negrito. Levando em conta diferentes realidades nacionais, respeitando as políticas e prioridades nacionais. Pessoal, guarda esse ponto. Na introdução do documento, tão aí discutido, né, de forma calorosa nas redes sociais, respeitando as políticas e prioridades nacionais. Volto nesse ponto depois. Seguindo, nossa visão, tem uma visão no documento. Qual é a visão? Esses objetivos e metas estamos estabelecendo uma visão extremamente ambiciosa e transformadora. Tem consciência da ambição do programa. Porque aqueles
aquelas metas do milênio que foram estabelecidas para o milênio não foram cumpridas, porque é difícil mesmo. São mais de 193 nações do mundo, com uma desigualdade enorme. Fazer um documento desse daqui de cima para baixo e falar vamos implementar e acabou, não é assim que faz. Nunca foi e não será. Prevemos um mundo de respeito universal aos direitos humanos, à dignidade humana, ao Estado de Direito, à justiça, à igualdade e à não discriminação. Dá para ser contra? Não. Ninguém pode ser contra. Se for contra é que tem algum problema. Tá tudo certo. Ponto 9 da visão. Um mundo em que cada país desfrute de crescimento econômico sustentado. Fine. Ok. Todos de acordo. Pois é uma relação de princípios e compromissos compartilhados. Entre eles, a nova agenda é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o pleno respeito pelo direito internacional. Ok? Fundamenta-se na Declaração dos Direitos Universal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? E também na Declaração do Milênio e nos resultados da Cúpula Mundial de 2005. Documentos assinados no ambiente internacional, endossados pelo Brasil, por exemplo. E segue uma série de princípios compartilhados. Entre eles, encontramos um momento de enormes desafios. Descrição do mundo atual. Discorda disso ou não? Concordo. Bilhões de cidadãos continuam a viver na pobreza e a eles é negada uma vida digna. Há crescentes desigualdades dentro dos e entre os países. Há uma heterogeneidade de países, de ambientes de riqueza e pobreza em mundo inteiro. Ninguém nega. Ninguém pode negar. Se negar é que está vendo o mundo de um jeito invertido. Há sim desigualdade no mundo todo. Outro aspecto. Quase 15 anos atrás, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram acordados. Forneceram um quadro importante para o desenvolvimento e um passo significativo foi feito em diversas áreas. Mas o progresso tem sido desigual. Realmente, não é fácil você estabelecer de cima para baixo regras que todas têm que ser respondidas, têm que ser aplicadas e conseguir que tudo aconteça de um dia para o outro, num período curto de tempo, e igual para todo mundo, em Burkina Faso e na Suíça. Vai ter diferença de implementação. Eles estão conscientes disso. Uma série de compromissos não foram cumpridos. É assim que é. Eles estão conscientes disso. A nova agenda. Estamos anunciando hoje 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com 169 metas associadas que são integradas e indivisíveis. Ok, é o modelo que eles apresentaram. Seguem uma série de observações. Quais são os meios de implementação? Na página 13. Como nós vamos implementar, como nações do mundo, vamos implementar essa nossa ambiciosa agenda? 39, parágrafo 39. A escalada e a ambição da nova agenda exigem uma parceria global revitalizada para garantir a sua execução. Ok. Segue os meios de implementação. Como ela vai ser acompanhada e avaliada? Nossos governos têm a responsabilidade, os países, as nações, têm a responsabilidade primária de acompanhamento e avaliação dos níveis nacional, regional e global. Nacional em primeiro, regional e global. Repito, nacional, regional e global. Segue um chamado para a ação para mudar o nosso mundo. Segue em frente. Vamos ler. Objetivos e metas do desenvolvimento sustentável. Vai seguindo. Vamos focar um pouco nesses aspectos que são talvez os mais importantes do documento. Tem que ler inteiro, mas dá uma olhada no que ele está dizendo aqui. Parágrafo 56, 57, 58, 59. Não quero tomar o tempo de vocês, pessoal, mas tem que ler antes de entrar nessa discussão idiota que começou e que está ocupando uma energia enorme de um monte de gente jovem que tem que prestar atenção em outras coisas. Mas olha só, artigo 56. Ao decidir sobre esses objetivos e metas, reconhecemos que cada país enfrenta desafios específicos para alcançar o desenvolvimento sustentável. Cada país tem os seus problemas. 57. Reconhecemos que os dados de referência para várias metas permanecem indisponíveis. Para cumprir o que está se pedindo, ainda não tem dado suficiente. Pedimos maior apoio ao fortalecimento da coleta de dados e desenvolvimento de capacidades dos Estados-membros para desenvolver dados e referências nacionais e globais, onde eles ainda não existem. Ainda falta dado para poder interpretar tudo isso daqui, para poder implementar essas medidas. Eles estão reconhecendo isso. Tem país que tem dado, tem país que não tem. Tem país que precisa ainda desenvolver os dados para dizer exatamente onde é que está o problema.
58. Encorajamos os esforços em curso pelos Estados e outros fóruns para tratar as questões chaves que representam potenciais desafios para a implementação da nossa agenda. Encorajamos os esforços em curso pelos Estados. E nós respeitamos os mandatos independentes desses processos. Pretendemos que a agenda e sua implementação possa apoiar, sem prejudicá-los, os Estados, estes outros processos e decisões aí tomadas. Finalmente, 59. Reconhecemos que existem diferentes abordagens, diferentes visões, diferentes modelos e ferramentas disponíveis para cada país, de acordo com as circunstâncias e prioridades nacionais, para alcançar o desenvolvimento sustentável. E reafirmamos que o planeta Terra e seus ecossistemas são a nossa terra, nossa casa comum, que é a Mãe Terra, uma expressão comum em vários países e regiões. Pessoal, mais claro que isso, só transparente, se fosse o papel. Tá certo? As Nações Unidas, o documento está dizendo que reconhecem que cada país tem os seus processos, tem as suas leis, tem o seu momento, tem as suas dificuldades e a sua maneira de lidar com essa agenda. E finalmente, para não falar demais, para concluir, vem os objetivos do desenvolvimento sustentável no detalhe. Eu vou colocar aqui rapidamente os 17, que são objetivos, 17 pontos, que são depois detalhados, mas que são, me desculpe, platitudes. Ninguém pode ser contra uma coisa dessa. Ouve só. Objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas. Dá para ser contra isso aqui? 2, acabar com a fome, alcançar a insegurança alimentar, a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Dá para ser contra isso daqui? Não. Assegurar uma vida saudável e o bem-estar para todos. Alguém é contra isso daqui? Não. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade. Dá para ser contra uma educação de qualidade? Não. Alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas. Igualdade de gênero é o quê? Que uma mulher e um homem que tenham as mesmas condições, o mesmo conhecimento, tenham um salário igual. Dá para ser contra isso? Não estou entrando no mérito dessa loucurinha de gênero aí. Estou falando de coisas óbvias. Dá para ser contra isso? Ninguém vai ser. Aqui no Novo não vai ser. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água. Dá para ser contra? Não. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Dá para ser contra? Não. Promover o crescimento econômico sustentado e o trabalho decente para todos. Dá para ser contra? Não. Aí vem o sujeito, não, mas eles estão dizendo aqui que tem que ser, todo o trabalho vai ser considerado como escravo. Meu amigo, a gente tem lei nacional, a gente tem regra no Brasil. Essas entidades não têm nenhuma força sobre a regra nacional. Dá para ser contra? Promover o crescimento econômico sustentado, produtivo e o trabalho decente para todos? Não dá para ser contra. Tem que ser a favor. Construir infraestruturas resilientes, inclusivas, sustentáveis e fomentar a inovação. Platitude, evidente que nós somos a favor. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, evidente que sim. Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos e seguros. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Combater a mudança climática. Pessoal, pelo amor de Deus. Conservação do uso sustentável dos oceanos. Dá para ser contra? Não. Recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas. Ok. Finalmente, promover sociedades pacíficas. A ONU nasceu como instituição de segurança multilateral para manter a paz entre as nações. Ok. Finalmente, fortalecer os meios de implementação e revitalização, a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ok. De acordo. Fine. Aí vem essa discussão. Todos os detalhes dos 17 pontos estão aqui no documento. Vai ler. Tem uma discussão que eu não entendi até agora, tal do globalismo. Não porque são globalistas, vocês não são globalistas, vocês são da esquerda internacional. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Pega 2 livros. A Sociedade Anárquica do Hadley Bull, de 1977. The Anarchical Society. Tem tradução em português. O Hadley Bull, nos anos 70, diz o seguinte, e ainda é assim. Você tem um ambiente anárquico no sistema internacional. Quem são os atores fundamentais? A escola realista das relações internacionais, para quem estuda isso, são os Estados. E as organizações internacionais são atores importantes, relevantes, mas nós não chegamos ainda no mundo da paz perpétua. Pega outro livro,
Paz perpétua é o termo do livro, é o título do livro do Immanuel Kant, um filósofo alemão lá de Königsberg, que escreveu uma obra clássica da paz perpétua. A ideia é de um colegiado de nações que pudesse vir a ser no futuro, consertar o ambiente internacional para evitar a guerra. Essa ideia, ainda utópica, ainda não chegou na humanidade, tem sido fomentada por organizações internacionais, pelo fortalecimento de organizações internacionais multilaterais. Ok, esse é o mundo que a gente vive. Mas os Estados nacionais ainda se impõem sobre as organizações internacionais. Esse tipo de documento não se impõe sobre a legislação nacional, nem se imporá tão cedo. Vai ler a Paz Perpétua e vai entender qual foi o pensamento filosófico trazido pelo Kant lá atrás. E vai ler a Sociedade Anárquica do Hadley Bull e estudar a ciência política e ver que o estado de natureza hobbesiano, aquele que você estuda na base do conhecimento da formação do Estado Nacional e a formação dos Estados Nacionais, né? O Leviatã, que o estado de natureza descrito por Hobbes, onde todos estão contra todos, deveria ser controlado pela criação de um Estado Nacional. Essa anarquia de todos contra todos, ela é transposta para o sistema internacional, na interpretação do Bull. Então o mundo é uma anarquia. Não tem governo mundial, nem vai ter tão cedo. Isso aqui não é governo mundial, isso aqui é carta de intenção. Não tem, quem tem é países independentes e soberanos, que tentam construir um ambiente internacional multilateral, na segurança, no comércio, etc. Para ficar nas Nações Unidas, pessoal, nunca esqueçam de fazer a pergunta: quem é que paga? Quem é que paga? Porque é o seguinte, não tem almoço grátis, não é? Que alguém está pagando. Quem é que paga aquele prédio em Nova York, onde está todo mundo escrevendo esse documento bonito, gente do mundo inteiro? Regular budget, o orçamento regular, o orçamento ordinário das Nações Unidas. 25% dos Estados Unidos da América. Quem paga o salário desses caras, 25% são os americanos. Começa daí. Para ter organização internacional realmente representativa do mundo todo mundo tinha que contribuir igual. Não é isso? Aí todo mundo tinha que ter o mesmo voto. Mas não é assim ainda. Porque o mundo é muito desigual. Os países são muito diferentes. Tem força bruta diferente. Então não adianta querer fazer discursinho de igualdade se o mundo ainda tem desigualdade na formação dos Estados nacionais. E não foram os Estados Unidos da América que inventaram isso. É assim que a realidade se apresenta. A gente tem que trabalhar de acordo com o mundo como ele se apresenta, e não um sonho da utopia idiota da igualdade onde ninguém quer pagar, só quer receber. Parece alguma coisa que a gente já ouviu, né? Em outras instâncias da política nacional. Todo mundo quer receber, mas ninguém quer ter dever. Quer participar de um mundo multilateral mais igual? Então paga. É a mesma coisa, pessoal. Isso aqui é um instrumento de boa intenção da humanidade. É uma boa coisa que existe isso. É uma boa iniciativa. Mas não vem com essa história de globalismo, ainda mais porque está invertida a discussão de globalismo. O globalismo é o seguinte. Então não se esqueçam. Leiam o Bull, leiam a Paz Perpétua, se quiser leiam Hobbes. E depois vão entender o que é a história do globalismo, que não é a esquerda internacional se organizando para se impor sobre os países, porque isso não é possível de acontecer. O globalismo, como é colocado, aliás, as suas figuras mais conhecidas na literatura contemporânea, por exemplo, para pegar dois autores, o Wallerstein, Immanuel Wallerstein, ou o Chomsky, por exemplo, que são autores do globalismo. Uma das correntes do globalismo diz que o globalismo é a vontade da burguesia internacional e das multinacionais oprimindo os trabalhadores. Não é o contrário que nem o pessoal está discutindo na internet, que é uma esquerda organizada para conter o capitalismo moderno. Não é isso, pessoal. Está invertido. Então, assim, o que eu queria pedir a todos, que eu não queria fazer um vídeo tão longo, mas assim, vamos se preocupar com as coisas de verdade. Primeira coisa, quer entender de um tema? Vai ler, pega o documento e lê. Depois interpreta, pode ter sua interpretação. A hermenêutica é uma ciência, a ciência da interpretação. Esse parágrafo eu entendi diferente. Mas não vai ficar ouvindo coisinha aí, boboquinha de internet e reproduzir. Dá uma olhada antes, em qualquer tema, pessoal, vamos ler um pouco mais. Vamos se preocupar um pouco mais com a qualidade do conteúdo. Certo? Beleza? Muito bem. E outra coisa, vamos pensar o seguinte.
No Brasil tem hoje, metade dos brasileiros praticamente não tem tratamento de esgoto. Vamos discutir isso? Vamos ver quem tem o melhor programa para resolver o problema de 50% dos brasileiros que estão andando no excremento? Que tal? 7 em cada 10 brasileiros jovens do ensino médio não são capazes de fazer uma conta, as 4 operações matemáticas, e nem interpretar um texto. Isso é um problema? Ah, isso é um problema. Esse é um problema. Agora, ficar nessa coisa de internet, gastando energia e tempo, ainda fazendo crítica falsa para partido político, que para nós não devia ser, porque não temos nada contra isso aqui. Ah, mas a Janaína assinou um documento, ela é coautora do documento, meu amigo. É a cidade de São Paulo dizendo que corrobora com todas essas ideias e vai tentar aplicá-las assim que a legislação municipal, estadual e nacional puderem fazê-lo. Ponto. Tão simples quanto isso. Não perde mais tempo com essa história. Eu peço a todos os nossos seguidores, não perde tempo e energia com isso aqui. A gente tem que perder tempo e energia com as crianças que não têm escola. A gente tem escola e não aprende nada. Com o esgoto que está a céu aberto em boa parte das capitais brasileiras. Isso que eu queria que vocês discutissem todos. E se tiver pergunta sobre as nossas posições partidárias, pode vir que a gente tem tudo aqui. E já acho que uma parte está sendo respondida. Eu não vou gastar mais nem um minuto com esse negócio de 20 e 30. Nem um minuto. Tem outros temas desse tipo que nós não vamos gastar nem um minuto mais. Entendeu? Vamos gastar nosso tempo e nossa energia para consertar as coisas grandes. Inclusive os temas internacionais, que são importantes. Beleza? Olha só. Leitura, transparência, seriedade, responsabilidade, franqueza. E responsabilidade, pessoal. Pega o documento e lê. Beleza? Tamo junto, Partido Novo. Aquele abraço.